Olá, meu nome é Aline Líria, sou doutoranda na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre meu estudo de doutorado. Aqui essa apresentação é intitulada Understanding the Biology and Phylogenetic Relations in Eudeus, Coleoptera porculionide. Essa apresentação é a junção de alguns dos resultados obtidos até agora no doutorado, com os próximos passos que serão desenvolvidos numa visita no próximo ano no Field Museum. Esse projeto conta com a colaboração e apoio dos meus orientadores, Pascoal Grossi e Bruno de Medeiros. O gênero Eudeus pertence à subfamília Curculionini, à tribo Eugnomini. Assim como outros gêneros de Eugnomini, o Deus tem uma íntima relação com suas plantas hospedeiras, com as inflorescências das plantas hospedeiras, como a gente pode ver nessas fotos. Aqui estão imagens de algumas das espécies de Eudeus que são caracterizadas, em geral, pelo pequeno tamanho do corpo, que medem de 2 a 4 milímetros, pela coloração amarelada do tegumento, mas algumas espécies podem apresentar o tegumento totalmente escuro ou com padrão variável de manchas. Além disso, possuem olhos bem desenvolvidos e segmentos tarsais alongados. O Deus, junto com os gêneros pedetinos, homoides e ropalomeros, compõem a fauna neotropical de Eugnomini, que é menos diversa em relação à fauna australiana, aqui representados por algumas espécies que foram recentemente descritas. Eugnomini é um dos poucos grupos dentro de Curculionini que apresentam esse padrão de distribuição goldwânica. O Deus atualmente conta com 11 espécies válidas que estão distribuídas na América do Sul, na América Central e no Caribe. As espécies mais recentes foram descritas em 2018 e 2019 para a Guiana Francesa, Martinica e Guiana, depois de mais de 60 anos da última descrição dentro do gênero. Além de o Deus ser um táxon que é pouco conhecido, os espécimes eles são bastante raros nas coleções. Até o momento, tivemos contato com poucos espécimes em coleções brasileiras e isso pode ser extrapolado para coleções internacionais também, apesar de algumas espécies, como o Deus cecrope e o Deus serjói, terem sido descritas a partir de centenas de exemplares. Gregório Bondá, descreveu essas espécies brasileiras e foi o primeiro a indicar a associação de Eudeus com suas plantas hospedeiras do gênero cecrope. Essa raridade observada nas coleções entomológicas, ela não corresponde ao que a gente consegue visualizar na natureza. Como vocês podem ver nessas fotos, é possível encontrar centenas a milhares de indivíduos associados com suas plantas hospedeiras, né, sendo coletados de diferentes formas, no caso desse estudo, com armadilhas adesivas e coletas manuais. Então, essa contraposição entre o que conhecemos até então do gênero e o que é observado na natureza é um passo-chave, é um ponto-chave para o desenvolvimento desse estudo e está diretamente relacionado com a biologia do gênero e com essa associação pouco conhecida de Eudeus com suas plantas hospedeiras. Depois de Bondá indicar essa associação com Cecropia, um estudo ainda não publicado e relativamente recente indicou a possibilidade de Eudeus atuar como polinizador de suas plantas hospedeiras. Então, esse é também uma questão que a gente busca confirmar com a realização desse projeto. Com o trabalho de campo, as observações em campo e acesso à literatura, nós percebemos que algumas características da relação entre Eudeus e Cecropia, elas coincidem com mecanismos já bem conhecidos para curculionídeos, que são polinizadores de palmeiras. E esses mecanismos, né, eles têm sido relacionados com a atração e a retenção dos gorgulhos nos seus hospedeiros, como, por exemplo, a separação das fases sexuais da planta hospedeira. No caso de Cecropia, as inflorescências femininas e masculinas, elas são encontradas em plantas diferentes. A emissão de odor pelas inflorescências já constatada para Cecropia por outros pesquisadores. O tamanho e a coloração dos gorgulhos, no caso Deus, tem um tamanho bastante pequeno e a coloração é bem parecida com as flores das plantas, né, onde eles são associados. O desenvolvimento de imaturos no interior das estruturas reprodutivas e a maior frequência de visitas em inflorescências masculinas em comparação com inflorescências femininas.
Então, com esse pano de fundo, os objetivos desse projeto, que conta com o apoio da Coleopterist Society, são descrever a história natural de Eudeus, apresentar a revisão taxonômica e a filogenia para o gênero, além de apresentar descrições morfológicas das formas imaturas. Quanto à revisão taxonômica, nós pretendemos atualizar o conhecimento da diversidade de Eudeus e apresentando, né, aspectos evolutivos do gênero com descrição de espécies novas e das formas imaturas. A coleção do Field Museum em Chicago é uma importante fonte de informações para esse estudo, porque lá estão depositados material tipo para o gênero, além de espécimes de outros gêneros de Eugnomini, inclusive os neotropicais. Com essa minha visita, né, aos Estados Unidos, além de acessar o Field Museum, será possível também ter contato com coleções de outras instituições importantes, como do Museum of Comparative Zoology, National Museum of Natural History, Charles O'Brien Collection, além de ter contato com uma grande diversidade de espécies da região australiana já disponibilizadas pela New Zealand Arthropod Collection. Nós já tivemos alguns avanços em relação, né, ao estudo taxonômico com a coleta de diversas espécies de eudeus, principalmente no Brasil, mas também no Panamá, como é possível ver nesse mapa. Então, aqui estão representadas as espécies que foram coletadas até então para a região amazônica, Mata Atlântica e Cerrado brasileiro. Aqui eu mostro também uma amostra do material já reunido a partir dessas coletas de cerca de 12 espécies, sendo que 10 delas são possíveis espécies novas. E é importante mencionar aqui que um dos objetivos da execução desse projeto é distribuir exemplares nas coleções nacionais, né, brasileiras e internacionais também, disponibilizando essas informações para pesquisadores que tenham a intenção de trabalhar com esse taxon futuramente. Pretendemos também descrever a história natural de Eudeus, explorando essa relação específica com suas plantas hospedeiras e verificando o papel de Eudeus como polinizador de cecrópia. Esse é um trabalho que já está em andamento, onde a gente já conseguiu acessar cerca de 14 espécies de cecrópia que aqui estão ilustradas nessas fotografias, né? Então, esses são exemplares a partir do qual a gente já conseguiu coletas. E em relação à filogenia, que é um dos principais e mais abrangentes objetivos desse projeto, a filogenia ela será realizada totalmente no Field Museum, a partir do suporte do Bruno de Medeiros e de toda a infraestrutura dessa instituição e das pessoas, né, envolvidas nessa instituição. E a gente tem a intenção de testar os limites das espécies e executar a análise filogenética utilizando um método de enriquecimento híbrido ancorado. A filogenia inicialmente foi pensada para o gênero Eudeus, mas agora, né, ela vai ser extrapolada para a Eugnomini com uma ampla amostragem, né, a nível mundial, utilizando espécies de todas as regiões de distribuição da tribo. Nossas expectativas com esse trabalho, pensado inicialmente, né, para abranger o gênero Eudeus, agora é extrapolar esses resultados para a tribo Eugnomini, a partir do qual vai ser possível delimitar de forma mais precisa a tribo que é problemática atualmente, ter um conhecimento da diversidade de Eugnomini mundial, principalmente em relação aos grupos neotropicais, que têm sido negligenciados, né, ao longo da história, compreender a história de dispersão, a história biogeográfica da tribo também, além de desse estudo ter implicações para o estudo da biologia da tribo e para o conhecimento desses mecanismos relacionados a polinizadores tropicais. Eu espero no futuro próximo ter a oportunidade de apresentar com maiores detalhes os resultados desse projeto. Então, gostaria de agradecer especialmente à Coleopterist Society pelo convite em apresentar meu trabalho no simpósio anual e principalmente pelo apoio para a execução desse projeto através do Graduate Student Research Enhancement Award. Agradeço também as demais fontes financiadoras desse estudo, as inúmeras pessoas que colaboraram com coletas, aos curadores e museus que
forneceram material de empréstimo e agradeço a todos pela atenção e fico disponível para questionamentos. Muito obrigada.